Olha, eu estou pegando uma postagem aqui do Bolsonaro de aproximadamente o mesmo tempo da postagem do Lula, né, de 10 horas. E a gente fala 10, 11 horas. Bolsonaro tem, por exemplo, numa postagem que ele fala do mais de 7 projetos de concessão em terminais pesqueiros já são aprovados, ele tem lá suas 11.400 curtidas, mais do que Lula sobre esse assunto polêmico. Não estou. É só para a gente ter uma noção do engajamento dessa turma, tanto a turma pró-Lula como a turma pró-Bolsonaro. O presidente Bolsonaro afirmou que tem muitos apoiadores e fez um apelo pela união dos aliados. Então, assim, chegou a hora de Bolsonaro chamar os bolsonaristas, né, aqueles seus apoiadores, e botar o bloco na rua, como ele tem feito com as motocicletas e outras manifestações, como o 7 de setembro, Piperno? Olha, William, você e o Adriles já viemos de longe, né? E você sabe que esse apelo me lembra aqueles do Collor de Mello, que diziam: não me deixem sós, eu preciso de vocês, naquele momento aí de desespero. É o Bolsonaro, enfim, Bolsonaro, Collor de Mello, né? Tentando, claro, de novo, incendiar as suas bases, até porque ele sabe, e nessa entrevista ele deixa isso claro, fala com todas as letras, que ele reconhece que houve um derretimento da base de apoio dele. Isso é óbvio, isso a gente vê pelo país todo e a gente vê também nas articulações dos outros candidatos. Por exemplo, a pré-candidatura Moro, ela só existe porque uma costela do que era o bolsonarismo acabou, então, ganhando vida própria e saindo, né, daquele entorno do presidente Bolsonaro. E é óbvio que a gente vê isso se repetindo pelo país todo. São vários partidos, são vários parlamentares, muita gente de entidades de classe que apoiou o presidente em 2018, que confiou no tal do discurso liberal de Paulo Guedes. Gente que, inclusive, fechava o nariz para toda a podridão que cercou o passado de Bolsonaro por conta daquela agenda econômica. Moro fechou o nariz para você? Moro, olha, eu vou falar um negócio para você. Não só fechou, como já durante o período eleitoral, durante o período de campanha, ele obviamente estava muito saidinho, estava aguardando aí o desfecho para poder então embarcar naquela canoa, né, com todo o seu entusiasmo, como de fato aconteceu. Depois saiu atirando, xingando, criticando as entranhas, mas o fato é que muita gente fez esse movimento de Moro. E veja, não só políticos, mas também entre os militares. Por exemplo, o general Carlos Alberto Santos Cruz foi um dos primeiros a cair fora. Né, muita gente saiu. Eu lembrei de uma música de carnaval, a marchinha, né? Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Lembra disso? Você sabe que outro ponto da entrevista, a missão está posta. Obviamente que a gente vai ter problemas numa possível reeleição. Mas temos que brigar para que nós não venhamos voltar atrás em função de tudo que já aconteceu no Brasil, disse o presidente, provavelmente se referindo ao PT no poder, não é isso? Quando o Sérgio Moro se contrapôs a Luiz Inácio Lula da Silva e ele sabia que a figura de Bolsonaro era a única capaz de debelar a corrupção moral, financeira do lulopetismo em 2018, foi por isso que ele entrou no governo. Não foi por uma questão de oportunismo. O oportunismo fez quando ele saiu do governo atirando, dizendo, aliás, que o governo tinha algum tipo de princípio de corrupção. Quando o Bolsonaro alerta para a possibilidade de uma volta de um establishment corrupto e a paz na República Brasileira repousa e repousou sobre o manto da corrupção, o governo do Lula distribuiu amplamente esse maná da corrupção entre juízes, entre prefeitos, entre governadores, entre deputados e entre partidos. É nesse sentido que Bolsonaro, que quebrou essa hegemonia de um princípio de corrupção que dominava a corrupção moral e financeira, que dominava as entranhas e as relações entre os três poderes, é nesse sentido que Bolsonaro planeja fazer esse tipo de continuidade e uma ruptura. E é claro que esse ódio a Bolsonaro não é só por uma questão ideológica, é uma questão fisiológica e corrupta. Se juízes, se eventuais deputados, se eventuais presidentes de partido recebiam mensalões, petralões, ou seja, se eles tinham da parte da justiça a possibilidade de ficar anos e anos com processos atochados ali debaixo da região glútea dos ministros do STF, em que nada lhe acontecia com as 4 instâncias de julgamento que propiciavam uma eternidade de impunidade, é claro que todos estes, para além de algum tipo de perspectiva ideológica, desejam sim a volta ao poder do lulopetismo, que é a base da corrupção financeira e moral brasileira. É contra esse tipo de volta, de retorno a uma época espúria e obscura da nossa história que
Bolsonaro se coloca contra. Piperno, você falou sobre os intelectuais da esquerda, eu queria que você citasse algum deles pra gente. Em relação... você falou sobre eles, sobre os intelectuais da esquerda, né? Não falei. Não? Eu não. Foi você que falou, né, Adriles? Vamos lá, me dá um exemplo de intelectuais da esquerda. O Rui Costa, que deu uma entrevista recentemente, que foi presidente do PT. Perfeito. Tá. E aí Rui Falcão. Ok. E aí eu queria fazer Rui Guete Falcão. Deixa eu fazer uma pergunta, Piperno. Quando a gente está fora do jogo, ou seja, da tramóia, você fica olhando aqui, se você é um cara honesto, você vai querer que aquilo ali exploda. Mas se você é um cara desonesto, você vai querer fazer parte do jogo. E a partir do momento que você estava num jogo de roubo, de transação, e acabam com isso... Você se beneficiava desse jogo, né? Piperno. E aí você pode querer voltar com o jogo, não? Olha, eu quero dizer para você o seguinte, como é que você vai fazer parte de um jogo no qual o grande líder, o mentor, o cabeça, é alguém que fala com todas as letras que ele tinha como ídolo alguém que foi um torturador. O jogo é do Lula. A gente está falando do jogo de corrupção. O jogo de corrupção, quem fez foi Lula, não foi Bolsonaro, eu quero dizer o seguinte, que há vários jogos. O Lula financiou a ditadura. Como é que você faz? Qual é o jogo de corrupção do Bolsonaro? Um jogo em que você tem como líder alguém que foi, alguém que se declara fã. A pergunta do William é clara, o jogo de corrupção é do Lula. Não é do isso. Lula petismo. Quem comandou a corrupção no Brasil foi Lula, não foi Bolsonaro. Não, você sabe disso. Eu não sei disso, não. Lula comandou o maior esquema de corrupção do extravio. Eu não reconheço isso. O mensalão foram abstrações criadas pelo imaginário de algum tipo de juiz. Pelo amor de Deus. Mensalão existiu. Enfim, quem deu corrupção na Petrobras também. Quem pagou mensalão para deputados e partidos políticos? Quem era o governo? Pagou. Era o PT. Era o PT que articulava o mensalão distribuído entre partidos e entre deputados. A questão é muito clara. Quem financiou o jogo de corrupção do brasileiro? Você está estabelecendo aí e quem quer exatamente voltar para esse jogo de corrupção? Fato. Ou seja, como houve no governo, se alguém é pago, se alguém é corrompido, tem alguém que corrompe. Isso. Coincidentemente, existe agora o domínio do fato. Partidos políticos votaram junto com o governo brasileiro, Lula petista, simplesmente jogo entre vários partidos e tal, e todo mundo tomou dinheiro, inclusive os partidos. Quem pagou, quem financiou, muitos deles fazendo parte do Centrão.